Glórias a Deus. Bendito é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao missionário Silva, com a mensagem da fé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, nós temos esta mensagem para que nós podemos entender a vontade de um Deus misericordioso, piedoso, cheio de compaixão, que enviou o seu Filho para nós salvar, tirando da perdição, e assim encontramos a salvação em Cristo Jesus. Ele continua sendo este Deus do princípio e continua este Deus eternamente. Ele fala conosco pelo seu profeta Isaías, ó servo de Deus, assim deixou esta mensagem, como ele ouvia, e assim ele nos deixou este segmento, para que assim nós vivemos para um Deus que os seus olhos, a cada dia, ele olha para um povo que ele se alegra quando reconhecemos que estamos praticando o que é mal aos seus olhos, porque quando praticamos o que é mal aos olhos do Senhor, entristecemos o coração do Senhor. E em Isaías capítulo 1, versículo 10, olha o que o Espírito Santo, através do seu servo, Isaías deixou para nós. Nós temos um versículo em Isaías capítulo 1 e temos um versículo em Deuteronômio 32, para que nós podemos entender a voz do Senhor. O Senhor Deus não muda, Ele não vai mudar, porque o Senhor Jesus, Ele disse que Ele não muda, Ele é do princípio de hoje e será eternamente. E nós temos essa mensagem. Ele diz: ouve a palavra do Senhor, vós, princípio de Sodoma, dai ouvido à lei do nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. Meus amigos, meus amados, podemos entender que aquele povo de Sodoma e Gomorra, eles falavam do nome de Deus. Eles falavam do nome do Senhor. Mas as práticas dele eram erradas. Eles ofereciam sacrifício ao Deus Altíssimo, mas o Senhor Deus não recebia os sacrifícios deles. O que o Senhor Deus sempre desejou é que nós servimos a Ele com temor. Se não temos o temor do Senhor, não adianta você dar o teu sacrifício que Ele não vai receber. O homem vai receber. O homem vai enriquecer com aquilo que você vai dar, mas no altar do Senhor não entra. Missionário, pois nós precisamos entender e compreender
O homem pode receber, porque o homem, se ele não tiver o temor de Deus, ele é interesseiro no que agrada, no que vai resolver o problema dele. Enquanto não devia viver em intenção de si próprio. Mas o que devemos nós viver é com um coração temente a servir a um Deus. Porque o povo de Sodoma e Gomorra, lá, quando chegou o servo do Senhor, Ló, que habitou naquela cidade, naquelas duas cidades onde ele se estabeleceu, ele dava os ensinamentos, ele falava do nome do Senhor, ele falava da salvação, ele falava para aquele povo deixar o que eles praticavam e passasse a ter o temor do Senhor. Aquele povo, aquelas duas cidades de Sodoma e Gomorra, que falavam do nome do Senhor e ofereciam os seus sacrifícios ao Senhor, o Senhor não recebia. E naquela cidade não tinha um que agradasse aos olhos do Senhor. Não tinha um ali que era agradável o coração de Deus, porque eles praticavam a maldade. Eles praticavam o que era bom para eles, mas diante da face do Senhor eles praticavam o que era má. Eles não produziam fruto para Deus. Os frutos que eles produziam era pecado sobre pecado para eles mesmos. Porque o Senhor Deus é santo e procura os tais que vivam em santificação. Não podemos, não pensamos que herdamos o reino dos céus em oferecer sacrifício, oferecer fazenda, oferecer achando que podemos comprar a nossa salvação. O Senhor Jesus, ele rejeitou do inimigo que ofereceu o reino do engano. Se não tivermos, se não vivemos em obediência pela palavra de Deus, não adianta querer oferecer sacrifício, oferecer fazenda, oferecer grandes holocaustos, achando que o Senhor Deus vai receber. Ele é santo. O coração do Senhor está voltado para um povo que obedece à voz dele. Ali só tinha uma família, que era Ló, com sua mulher e suas duas filhas. E nem a sua mulher ainda não estava com seu coração totalmente voltado para o Deus Altíssimo, porque ela duvidou. Ali foi necessário que o Senhor enviasse os seus dois anjos para tirar Ló daquela terra, daquela cidade, porque o Senhor é um Senhor cheio de compaixão, de benignidade, misericórdia. E ali o Senhor olhou para o seu servo, que era sobrinho de Abraão, e viu que ele falava, mas o povo não queria ouvir a voz de Deus. Não adianta querer buscar a presença de Deus com interesse em riquezas. Não adianta se aproximar de um templo aonde foi edificado ao nome do Senhor. O templo, uma casa que é edificada, eu sou a casa do Senhor.
Você que serve ao Senhor, você é a casa do Espírito Santo. Quando edificamos em nome do Senhor Jesus Cristo um templo que chamamos de ministério, se o povo que se faz presente naquele lugar, aonde foi edificado para Deus, se tiver em obediência, o Senhor se faz presente ali. Mas se tiver em desobediência, o Senhor não se faz presente, porque o Senhor é santo e não pode permanecer e habitar no meio das iniquidades. Aquele povo não produzia fruto para Deus. Aquele povo era rebelde. Não podemos, meus amigos, viver em rebeldia. Não podemos, meus amigos, agradar o homem e desagradar a um Deus que nós garante a nossa salvação. E vou chegar agora em Deuteronômio, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 32, versículo 32, Deuteronômio 32, 32. Olha o que o Senhor fala. Nós precisamos aprender. Eu necessito viver para um Deus e levar a palavra do meu Senhor. Eu não estou aqui por riqueza. Eu não estou aqui por fazenda. Eu estou aqui porque eu fui chamado pelo Senhor para dar os ensinamentos. A palavra do Senhor diz assim, que não importa, porque Ele é o Deus que faz a ferida e Ele é o Deus que cicatriza. Quando ouvimos a voz do Senhor, mesmo que se aborrecemos, porque às vezes estamos desejando viver nas práticas erradas, pensando que está fazendo o que agradava aos olhos do Senhor. Mas se você reconhecer os seus erros, e você se arrepender enquanto é tempo, do momento que você se arrepende e passa a buscar o Senhor como Ele deseja que você viva para Ele, o nosso Deus vive e é lícito que nós vivemos para Ele. Ele é justo para perdoar e você passar a produzir frutos agradáveis a Ele. Se produzimos frutos desagradados ao Senhor, de modo algum podemos estar junto ao nosso Deus. Às vezes a pessoa pode dizer assim, eu estou com Deus, mas nós temos que ver pela palavra dele se estamos com Ele. Sodoma e Gomorra pensava que estava com o Senhor. Eles achavam que estava, mas Deus não estava com eles pelas práticas, imoralidade que eles praticavam, os frutos que eles praticavam, os frutos que eles produziam era de imoralidade, era para eles mesmos, não para o Senhor. E Ele fala conosco através do seu servo. Ele diz, Deuteronômio 32, 32, porque a sua vinha é vinha de Sodoma e os teus campos de Gomorra. A sua uva são de fel, os seus cachos são amargos. Precisamos produzir frutos que seja agradável ao Senhor. Se produzimos o que desagrada a Deus, são incomparáveis como uva não agradável aos olhos do Senhor, mas amarga, uva brava. Se nós observamos
quando nós comamos um fruto que o Senhor nos permite, que Ele deixou, quando você prova um fruto que é amargo, você não quer. Você procura aí encontrar outro fruto que dê o bom paladar, o bom gosto. Assim é o nosso Deus, e muito mais porque Ele é Senhor. Ele procura cada dia ver o seu povo com a mudança de vida, produzindo fruto para Ele. Fruto, produzindo não frutos amargos, não fel, mas sim produzindo os frutos que é agradável ao coração do Senhor. Repita esse versículo em nome de Cristo Jesus. Porque a sua vinha é vinha de Sodoma. Sodoma só produzia o que desagradava ao Senhor. A vinha deles não era uma vinha que agradava ao Senhor, mas o que agradava aos seus próprios interesses, porque eles só pensavam em pecado, só pensavam em praticar o que era má, mas eles ofereciam ao Senhor os sacrifícios deles, a qual o Senhor não recebia. E dos campos de Gomorra, as suas uvas são de fel, os seus cachos são amargos. Seja um cristão buscando a sua salvação, se produzimos por frutos, assim estaremos diante do Senhor, como agrada ao coração e é bom aos olhos do Senhor. Produzindo sempre no temor, se apartando das imoralidades, no berço tal que você vai oferecer a sua fazenda, oferecer o seu ouro, oferecer a sua prata, oferecer o que você acha que pode comprar a tua salvação. O Senhor Deus não vai receber. Você vai enriquecer o homem. E o homem má, que recebe, que não dá o bom ensinamento, ele vai ter um prestamento de conta com Deus Altíssimo, porque dos olhos do Senhor não há quem possa se ocultar dos olhos do Altíssimo. Meus amigos, você que já está com Cristo Jesus, você que ainda não está, procura entender, procura compreender, entrega a tua vida a Cristo Jesus, porque esse foi a vontade do Pai de enviar o seu Filho. Só podemos ter comunhão com o Pai através do seu Filho, quando você entrega a sua vida a Cristo Jesus. Aquele véu que impedia de você chegar diante do Pai, através do seu Filho amado Jesus Cristo, quando você recebe como único Senhor e Salvador, a barreira é quebrada e você passa a ter comunhão com Deus Pai, mas só no nome de Jesus Cristo. Não é no outro nome. E podemos ter o prazer neste nome, do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos concedeu a salvação aos que creem. E se você crê nesta mensagem, nesta palavra, se falar o teu coração, te inscreve no meu canal, compartilha, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos sejam abençoados em nome de Cristo Jesus.